Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito relevante, que é o tratamento do ronco e a apneia do sono. Realmente, vamos combinar, é um problema inconveniente que traz um sofrimento bem grande para quem ronca e para as pessoas que estão ao redor. As pessoas têm ideia que o ronco é um problema social porque incomoda o parceiro, a parceira, às vezes as pessoas escutam de outro quarto ou causam um constrangimento em uma viagem, às vezes em um avião, e realmente o ronco é mesmo um problema social. Só que além disso, o que muita gente não sabe é que o ronco é um problema de saúde e um problema muito grave, porque quem ronca pode ou não fazer a apneia do sono, que é uma parada respiratória que ocorre ao longo da noite e que bloqueia completamente a passagem de oxigênio. Então, nós chamamos de síndrome da apneia obstrutiva do sono. E isso é uma doença que causa uma série de doenças importantíssimas para a saúde, como aumento do risco do infarto, aumento de AVC, dificuldades respiratórias, redução da oxigenação e principalmente consequências na questão mental, no funcionamento do cérebro, porque quem ronca e faz a apneia do sono acaba tendo micro despertares, nós chamamos, que são momentos em que o cérebro sai do estágio de repouso e entra em estágio de vigília. Mesmo que a pessoa não se recorde que ela acordou, o cérebro teve um despertar, mesmo que seja inconsciente. Então essa arquitetura do sono fica alterada. Esses momentos que a pessoa tem esse despertar e depois volta, faz com que o cérebro não descanse e a pessoa fique cansada. Então, um dos sintomas de quem ronca é um cansaço matinal, porque justamente o ronco causa duas consequências para a saúde. Uma é uma consequência fisiológica, nós falamos, uma questão do risco da pressão arterial, risco de infarto e de AVC. Geralmente, a hipertensão arterial pode estar relacionada nesse quadro. E a segunda consequência são questões mentais, principalmente a exaustão, cansaço ao acordar durante o dia, dificuldade de concentração, perda na memória. Então esses dois aspectos do ronco, tanto a fisiologia do organismo quanto o funcionamento do cérebro, causam uma perda da qualidade de vida muito grande. Se você tem isso ou se você conhece alguém que sofre com este problema, eu quero te contar hoje quais são as possibilidades de tratamento e também te falar um pouco sobre o aparelho oral do ronco. Então, primeiramente eu quero te mostrar aqui para que você veja como funciona o ronco, para que você entenda as possibilidades de tratamento. Então, quando a pessoa está na posição ereta, na posição em pé, o ar entra pelo nariz e passa pela região da nasofaringe e da orofaringe para ir até o pulmão. Neste momento tudo funciona bem, porque a pessoa está com a cabeça em pé e as coisas estão todas bem posicionadas. Quando ela deita, o osso cai e aí acaba tendo um relaxamento, desse osso, escorrega para trás. No momento em que esse osso escorrega para trás, a gente tem uma queda de todos os tecidos. Vou mostrar aqui para vocês, na área da orofaringe, que é o palato mole, a língua e a epiglote. E esses tecidos obstruem a passagem de ar. Então, neste momento, o ar vai entrando pelo nariz e no momento em que ele vai passar para os pulmões, esses tecidos estão impedindo a passagem do ar. Aí o organismo tende a puxar e forçar a entrada desse ar. E esses tecidos fazem uma vibração. Então o ronco é a vibração dos tecidos da garganta. Mediante a passagem do ar dificultada pela presença desses tecidos, e com isso vai ocorrendo um ciclo em que a pessoa relaxa, os ossos caem, esses tecidos ficam obstruindo e ela começa a roncar, até que esses tecidos vão cada vez relaxando mais e aí ocorre a apneia, que é o bloqueio completo da passagem de ar, ou seja, o ar entrou pelo nariz e não conseguiu passar, porque esses tecidos estão obstruindo completamente. Isso é a parada respiratória. Tem algumas pessoas que ficam muito tempo nessa parada respiratória, às vezes 1 minuto até mais, que é uma situação que impede o organismo de respirar, causa uma redução da oxigenação
oxigenação e uma série de consequências fisiológicas importantes. Nessa hora, o organismo tem um sobressalto e a pessoa acorda, recupera a consciência ou não, mas de qualquer maneira existe um despertar fisiológico e aí existe uma retomada dessa situação. Geralmente a pessoa engole e movimenta um pouco a língua. Aí existe a retomada e o ar passa. Só que daí volta o ciclo anterior, que é o início do relaxamento e os tecidos obstruindo novamente. E assim fica ciclicamente a noite toda. Ronca, 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 faz a apneia, ronca, ronca, faz a apneia. Mas eu quero te contar hoje sobre o aparelho oral do ronco, porque ele traz um benefício muito interessante e os nossos pacientes ficam muitas vezes surpresos de ver como eles conseguiram um bom resultado. E ainda é um tratamento que não é muito divulgado. O aparelho do ronco funciona da seguinte forma: ele vai impedir que a sua mandíbula caia, vai impedir que ela escorregue para trás e esses tecidos obstruam. E não somente isso, ele vai posicionar a mandíbula mais para frente e todos os tecidos que obstruem a passagem de ar são os tecidos que são inseridos na mandíbula. Então, o posicionamento anterior da mandíbula vai liberar o ar. No entanto, a gente não pode posicionar o paciente de maneira brusca, do dia para a noite, com posição avançada, porque a musculatura e a articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui, não estão habituados com a posição. Então, o tratamento do ronco com aparelho oral, ele é um tratamento de aproximadamente 6 meses. Então, a gente inicia com um pequeno avanço e vai fazendo avanços gradativos ao longo dos meses subsequentes até que a musculatura toda e a articulação estejam habituados. Além disso, o aparelho é feito personalizado para o paciente, no formato da arcada do paciente, e ele requer uma série de desgastes e ajustes progressivos que são feitos nessas consultas no decorrer desses 6 meses de tratamento, porque a propriocepção dos dentes, que é a capacidade que a gente tem de sentir as dimensões na boca, é muito refinado, tanto que conseguimos sentir um grão de areia, um fio de cabelo entre os nossos dentes. Então, o aparelho oral do ronco, ele tem que ser plenamente confortável. Por isso, a gente precisa desse período de 6 meses para ir fazendo esses desgastes, para que o paciente tenha esse resultado. No entanto, o aparelho oral do ronco não é indicado para todas as pessoas. Ele tem uma série de pré-requisitos que precisamos encontrar para que o paciente possa ter o máximo de benefícios nessa terapia. Por isso, é fundamental que você consulte um profissional, um dentista com a formação na odontologia no aparelho do ronco ou médico do sono, para que você possa verificar se você tem indicação adequada. O importante é saber que o aparelho oral do ronco é como um óculos, você colocou e naquele momento você para de roncar, conforme ele vai sendo adaptado à situação do paciente. Por isso, então, que eu só quero deixar o recado para que você que conhece alguém que ronca ou você que ronca não precisa sofrer e conviver com esse problema. Existem diversas alternativas de tratamento e o aparelho do ronco pode ser uma dessas alternativas. Eu agradeço que você tenha estado comigo neste vídeo. Um forte abraço.